Fran, aquela pendenga que existiu lá entre PT e PSOL na capital paulista para as discussões a respeito da candidatura de Guilherme Boulos ultrapassou apenas os limites da política, do dia a dia. Tem também críticas específicas sobre recurso destinado para lá, recurso destinado para cá, quem tinha que receber, deu quanto imaginavam que Boulos mereceria. Como é que ficou esse cenário, me parece, muito nebuloso da relação entre os dois partidos? Pois é, Ibrahim, isso também é o que acaba discutindo, colocando em pauta a questão da reorganização interna do PT, que tem sido muito falada após o resultado do partido no primeiro turno das eleições municipais deste ano, né? Mas, basicamente, o Diretório Nacional do PT, a maior doação que ele fez de campanha até agora, considerando o primeiro e o segundo turno, foi justamente para a campanha do PSOL, para a campanha de Guilherme Boulos à Prefeitura de São Paulo. Se juntar o primeiro e o segundo turno, o total de recursos destinados pelo PT ao candidato do PSOL chega na casa de 44 milhões de reais. Esse foi um levantamento feito pelo nosso repórter Levi Guimarães, que tem acompanhado diariamente a corrida eleitoral em São Paulo, e mostra, por exemplo, esse valor que o PT destinou para o Boulos é maior até mesmo do que o próprio PSOL destinou para o candidato, que foi o total de 36 milhões de reais. Lembrando que por que tudo isso veio à tona também? Porque o PT doou agora para o segundo turno 15 milhões para o Boulos, isso faz parte dessa fatia de 44 milhões. E a grande questão, a discussão interna no PT é justamente a necessidade de ter destinado tanto dinheiro e tanto tempo também, até mesmo do presidente Lula, em uma campanha que já sabia-se que ia ser difícil, justamente porque lá na capital paulista ele iria enfrentar o atual prefeito, Ricardo Nunes, e outros nomes que também tinham aí, digamos que relevância e tinham uma competitividade para tirar Boulos da corrida eleitoral, que foi o caso de Pablo Marçal, que ficou ali próximo, mas Boulos conseguiu ainda ficar no segundo lugar, né? E a nível de comparação, por exemplo, porque essa discussão veio à tona também, é justamente porque se você pegar outros diretórios do PT, por exemplo, Minas Gerais, o valor destinado foi de 30 milhões, enquanto 23 milhões foram destinados para candidaturas na Bahia. Quando a gente olha para candidatos específicos e candidatos que tinham chance, às vezes, de resolver até no primeiro turno, como é o caso de Fortaleza, com o Evandro Leitão, ele recebeu, por exemplo, 11 milhões de reais, que é um valor considerado baixo se comparado com Guilherme Boulos. E o PT teve dificuldades em cidades, por exemplo, que já era dado como certo, como, por exemplo, Teresina, em Fortaleza, tinha essa expectativa de que talvez fosse aí já resolvido no primeiro turno. E se a gente pegar outras candidaturas de quem está no segundo turno também, por exemplo, Maria do Rosário em Porto Alegre e Natália Bonavides em Natal, receberam 10 milhões cada. E só para não deixar de regionalizar também, Rogério Correia, por exemplo, ficou em quinto lugar, recebeu 8 milhões. Mas fato é que isso coloca em discussão as prioridades do PT, justamente porque, como eu citei, em São Paulo já sabia-se da dificuldade relacionada a Guilherme Boulos aí vencer na capital paulista. As pesquisas de intenção de voto mostram Nunes à frente nesse momento. Então, a avaliação é que até no segundo turno o PT talvez poderia ter olhado mais para seus candidatos de fato do partido. E agora, essa rediscussão, essa discussão interna de reestruturação do PT veio à tona novamente, né? Gleisi Hoffmann está à frente do partido desde 2017, deve ter uma renovação para 2025, e o nome que está no páreo, que é o preferido, digamos assim, hoje, de Lula, é o Edinho Silva, prefeito de Araraquara, que não conseguiu também eleger o nome que ele queria lá, então foi outra perda muito grande para o PT, principalmente pensando em berço político de Lula. E acrescento também que uma outra discussão tem que renovar esses quadros também, dar uma renovação para deixar, digamos que mudar um pouco as caras, então isso também está em discussão no PT, é o momento que está aí de fazer um balanço e tentar, né, essa sobrevida aí no segundo turno das eleições. Ô Fran, acho que está bastante evidente, inclusive, o quanto há diferenciação que sempre houve dentro do PT, mas ela parece estar se acentuando com o passar dos tempos entre o que é a posição
especificamente de análise política e de atuação do presidente Lula nas campanhas, e o que é o do Diretório Nacional do PT, ou dos seus diretórios estaduais, ou dos diretórios municipais, né? Eles parecem funcionar muitas das vezes em sintonias diferentes e com táticas eleitorais diferentes. E aí a gente vai olhar para o resultado, né? O PT que faça a sua crítica interna se quiser e se achar que deva fazer. Mas o partido que tem o presidente da República, a quantidade, o segundo mais bem posicionado em recebimento de fundo eleitoral, não aumentou o seu número de prefeituras em pouco mais de 70, né? É um resultado muito aquém do esperado, e essa dissonância também acho que é mais um componente que entra nessa conversa, né? Exatamente, Brian. E essa diferença, né, do que é o partido, do que é o presidente, porque o PT, por mais que fale de renovação, e a gente já tem ouvido falar disso há muito tempo, a coisa não muda. Tanto é que o PT não tem nenhum outro nome também, por exemplo, pensando em 2026, né? Porque o presidente Lula já deu diversos indícios de que ele vai tentar a reeleição somente se for necessário, mas também esse nome de quem seria essa outra pessoa, no momento não há. Então o próprio PT diz que tem que fazer essa autocrítica interna e tudo, mas tem que ver até onde isso realmente vai ser feito, ou se vai ficar naquela conversa como ficou aí nos últimos anos. Fato é que esse dinheiro todo investido em São Paulo, de 44 milhões, também foi uma aposta muito alta, e que até agora o que as pesquisas estão mostrando é que talvez não tenha sido o melhor negócio para o PT aí investir em Guilherme Boulos. A eleição do presidente Lula em 2022, para Guilherme, foi tipo o último recurso do oxigênio, né, no partido ali, daquele paciente que está bem ruim, que a gente sabe a história no hospital, e que tenta de alguma forma, é o último recurso que a equipe médica tem tentado. A gente tem falado dessa caída do PT há muitos anos, a Fran bem citou isso, né, a gente sabe que isso vem de muito tempo, essa tentativa de renovação. E aí a gente traz a cada mês uma conversa pior, de um racha dentro do partido. Nós estamos falando bem próximo aqui na cidade de Contagem, onde nós estamos com a própria prefeita Marília Campos, que não perde a oportunidade mais de tecer críticas ao próprio partido, e que já foi considerado, e que é considerado entre os nomes mais fortes do partido em Minas Gerais. Então, se há uma disputa interna e se há uma necessidade de renovação que não consegue ser feita, a gente sabe muito bem como o partido tem se encaminhado aí. Ô, Fran, muito obrigada, viu? Ótimo dia para você.